Muito bem, pessoal. Estamos aqui na reta final da nossa aplicação e construímos ali inicialmente a arquitetura inicial da nossa aplicação, inserindo os gráficos, os filtros, uma aplicação simples do Shine, sem muitos detalhes, sem muita customização, porque eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de ir montando aos poucos o esqueleto ali, a base, para depois então fazer esses pequenos detalhes, que é o que a gente vai ver agora aqui. Vamos aqui para a reta final do nosso dashboard. Então a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: existem outras bibliotecas, outros pacotes, frameworks dentro do próprio R que complementam o Shine, uma aplicação Shine. Então existem pacotes extras que podem ser utilizados para facilitar tanto o desenvolvimento do dashboard como uma aplicação normal. Então, para fazer layouts, que já vem uns layouts prontos, com cores, designs e etc. Pacotes que têm alguns ícones personalizados, outros pacotes que têm recursos interativos com JavaScript e tantos outros que existem para melhorar a sua aplicação, deixar mais customizada possível. E um dos pacotes existentes e que a gente vai utilizar aqui é o Shine Dashboard. Esse pacote ele facilita o uso do Shine para criar painéis, dashboards, focado em dashboards. Então tem algumas coisas prontas ali, algumas estruturas. Então possibilita estruturar o dashboard no pensamento de linhas e colunas de forma mais fácil. Então que ele usa ali por dentro dele, né? O CSS dentro do HTML. Então você precisa ali saber o básico de CSS, por exemplo, tamanhos máximos de coluna, como é que funciona a arquitetura de coluna e linhas. Então é coisa básica, você pode dar uma pesquisada e depois você vai fazer vai similar o que a gente vai fazer aqui com a teoria. O mais importante é saber principalmente também o máximo proporções de colunas, que ali no CSS tem algumas configurações que vai aumentando ou diminuindo o tamanho da coluna, que a gente vai ver mais para frente nas próximas aulas. Possibilita também criar aplicação que se torne mais responsiva. Então, se você faz esse aplicativo aqui, você vai fazer se você conseguir, souber, é possível fazer uma configuração no seu computador, na sua rede, que aí você consegue acessar aquele servidor do Shine no seu celular, o endereço, né, pelo seu celular. Você consegue compartilhar e você consegue acessar a sua aplicação no seu próprio celular. Então você vai ver ali que a sua aplicação no todo ela já vai ficar responsiva para o seu tablet, para o seu celular, para uma tela maior, uma tela menor e etc. Beleza? E como é que funciona a estrutura aqui dessa biblioteca Dashboard, Shine Dashboard? Como eu falei, ela faz uma estrutura pensando em linhas e colunas de forma fácil, né, para criar painéis. Então as principais divisões dela hoje é esse daqui, ó. Cabeçalho, que a gente chama de header, barra lateral, que é o sidebar, e o principal, o corpo principal, né, que a gente chama de body, tá? Então, o principal, as divisões principais dentro desse Shine Dashboard é dividido entre esses três: header, sidebar e body. O header, a gente vai colocar tudo que vai ali no cabeçalho. A gente vai ver mais pra frente com mais detalhe, mas só adiantando aqui pra você. O header a gente vai colocar tudo ali o que é no cabeçalho, ali, bem no início da página. Então, geralmente é o título, alguns contatos, links para rede social, coisa do tipo. A barra lateral é muito utilizada para menu. E o principal ali, o body, é o que vai tudo da sua aplicação. Filtro, gráficos, tabelas, caixa de informação, box info, dentre outros, tá? Então a gente vai ver já com mais detalhe mais à frente. Então você pode acessar esse link aqui, que é o link do repositório desse pacote, para ver mais detalhes. Então, vamos entender, vamos estruturar o nosso dashboard. Eu gosto de fazer assim, pensar antes como eu quero o meu dashboard com base no que eu já fiz anteriormente. Então eu sei que eu vou ter aqueles determinados filtros de UF, modelo e opcionais. Então eu já sei que vou ter um gráfico de linhas, um gráfico de scatter-plot, 2 de box-plot, 2 de pizza e um de barra. Então eu já sei mais ou menos como é que eu quero a minha estrutura do Dash. E aí eu vou começando, eu faço literalmente isso, eu desenho aqui a estrutura
abrindo parênteses rapidamente aqui, em uma consultoria que eu estava fazendo numa empresa de varejo bem grande, eu fiquei responsável por um outro analista de BI de montar o dashboard para eles, um novo dashboard do zero, né? Como eu estava sem demanda de ciência de dados, e me pediram para dar esse apoio para analista de BI, de Power BI. E o que a gente fez? Eu fui desenhando assim, do jeito que eu estou fazendo aqui. Desenhei na mão, depois fiz um rascunho aqui no PowerPoint para ela, e ela foi lá e estruturou isso nas ferramentas que ela conhecia. Porque eu não conhecia as ferramentas de modelação de dashboard, painel, essas coisas. Então eu fui por mais rápido, porque era uma demanda urgente. Aí eu fiz no papel, mostrei para ela, organizei no PowerPoint, mandei para ela, e ela montou ali no próprio Power BI um exemplo ali, um MVP, para mostrar para a gerência que eles até gostaram depois. Então eu gosto de trabalhar assim, tá? É uma sugestão que você pode fazer também. Então como é que eu costumo fazer? Pego um slide ali do PowerPoint mesmo, e etc., ferramentas similares, e vou montando. Aí, como eu sei que a divisão principal desse pacote que a gente está utilizando, o Shiny Dashboard, ele divide aqui em barra lateral, cabeçalho e painel principal, que é o body. Então eu já crio essas três divisões, porque eu sei que no meu painel eu posso retirar? Posso, mas é bom deixar ali e eu já sei que vai ter e caso eu queira usar, já está lá. Então eu já faço essa divisão. Uma coisa que é muito importante, algumas coisas são bastante importantes dentro de um painel, são isso daqui, cards informativos. O que são esses cards informativos? Geralmente, informação bem resumida sobre a base de dados, algum KPI, alguma métrica, coisa do tipo. Por exemplo, quantidade de registros dentro da sua base, ou a partir daquele filtro, ou no total, no geral, antes de fazer o filtro, e etc. Então, você coloca lá no card 1. Aí eu quero a quantidade total de registro dentro da minha tabela. No card 2, você coloca um resumo de outra informação. No nosso caso aqui, a gente pode colocar, por exemplo, a informação de quantos modelos distintos tem dentro da nossa base. Então, uma informação geral zona também para ver, para a pessoa que está usando o seu aplicativo, ter uma noção ali mais ou menos da dimensão da sua base, o quanto que ela poderia ser importante ou não. Então, essas informações dão uma visão bem geral da sua base. E observe que eu não estou aplicando depois do filtro, sim a original, a base original, isso é muito importante. E o terceiro card, a gente pode colocar quantas UFs tem na nossa base. Pô, se eu quero comparar ali de todas as UFs do Brasil, de todos os estados do Brasil, e a nossa base tem apenas 3, então o usuário já vai ter ali de cara essa informação que é importante. Então é legal você colocar isso daí também para o usuário ter noção ali do quão importante, quão boa é o seu aplicativo. Dito isto, eu já pensei ali como vai ficar o início da minha aplicação, do meu dashboard. Depois eu tenho que começar a pensar como vão ficar as posições dos meus gráficos dentro do meu dashboard e os meus filtros. Então o que eu gosto de fazer e o que é o mais comum também? Os filtros já ficarem bem no início, logo dessas informações iniciais. Então a gente coloca ali o filtro 1, 2, 3 e 4. Depois, o que pode ser feito? Geralmente, o primeiro gráfico que vem em um dashboard é um de linhas, porque ele mostra ali, dependendo do negócio, né? Dependendo do objetivo, ele já mostra ali ao longo do tempo como vem o comportamento da métrica que a gente está analisando. No nosso caso, a gente pode colocar esse gráfico de linhas, que é a média de valor, e o box plot de um valor do F. Por quê? A gente vai ter um gráfico de linhas, a média ao longo do tempo, e ao mesmo tempo um gráfico de box plot para comparar valor por UF. Então são dois gráficos relacionados ao valor dos anúncios, dos automóveis anunciados. Posteriormente, a gente pode colocar 3 gráficos menores. Então, o de dispersão, que é o valor KM e UF, o outro box plot e, por fim, o gráfico de pizza, pode ser o de câmbio ou outro se você quisesse. E, por fim, na última linha, a gente pode colocar mais o outro de pizza, o pie chart, que é relacionado à direção, à frequência relativa de direção, e depois o barras, que é relacionado à cor, certo? Então, essa é uma opção, você pode depois customizar, criar novos gráficos,
ou mudar a posição dos gráficos que você tem aqui, fica a seu critério. Beleza? Então, na próxima aula, vamos agora começar a construir o nosso dashboard a partir dessa visão.